Olá, meu querido, paz e graça. Para você que não me conhece, eu sou o Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma natural e sem gramática. Para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, o nosso carinho. Desde já, quero pedir você para nos ajudar curtindo, compartilhando, fazendo o seu comentário. Se inscreva no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Essa lição, essa revista é do terceiro trimestre, nós estamos agora em 2020. O título dessa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. Ele diz aqui, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Veja só, queridos, essa revista é uma revista da CPAD, Estudo para Jovens e Adultos, e agora nós chegamos também, alcançamos a lição de número 6, que tem o título também, Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O textual dessa lição nós chamamos de um jeito bem carinhoso, né, o texto de ouro, se encontra no livro do profeta Isaías, né, o profeta messiânico, capítulo 60, e o versículo 18, onde o profeta diz assim, nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e as tuas portas louvor. Nós vemos aqui a verdade prática, diz aqui o comentarista, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. Os versículos-chave para a leitura bíblica em classe se encontra no livro do profeta Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 4, também no capítulo 2 e o versículo de 1 a 9. Nós não vamos estar lendo para que o vídeo não fique muito longo, mas que você pode estar lendo na sala de aula com seus alunos, que o seu Deus venha abençoar, dando graça, sabedoria e entendimento em nome de Jesus. Boa aula a todos vocês. Veja só, queridos, nós vimos aqui o objetivo geral dessa lição, diz aqui o comentarista, mostrar que foi Deus quem despertou em Neemias o desejo de restaurar os muros de Jerusalém. Os objetivos específicos aqui são 6. Veja só, o primeiro tópico, mostrar como Deus respondeu às orações de Neemias. O segundo tópico, saber como foi a ida e a chegada de Neemias em Jerusalém. Veja só, o terceiro tópico, né, explicar como Neemias iniciou a reconstrução dos muros. Veja só, o quarto tópico, compreender que o levantamento dos muros provocou grandes oposições. O quinto tópico, apontar como foi a inauguração solene dos muros. E o sexto tópico, nós vemos aqui, conscientizar a respeito dos ensinos que a construção dos muros traz. Aqui na introdução, diz aqui o comentarista, nessa lição, estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar esta obra. Essa obra que é a obra do Senhor. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias até os recursos para custear a construção. O primeiro tópico, nós vemos aqui, Deus responde às orações de Neemias. No primeiro subtópico, ele diz aqui, Deus envia emissários a Neemias. Querido, é muito importante nós ver aqui que Deus, então, ele se preocupa com a obra dele, que a obra é do Senhor. E ele desperta, então, ali as pessoas certas, né? E ele desperta para essa obra. É interessante nós observar que todos nós, né, que somos, viemos para o Senhor, quer dizer, fomos chamados para o Senhor, agora nós temos que estar na posição para que o Senhor venha nos usar. É interessante nós perceber que todos esses, né, profetas, esses homens, né, que Deus usou, sempre eles estavam em um lugar de posição. Nós vimos que José estava também lá na direção do rei, lá de Faraó. Nós vimos também que Daniel, nós vimos também que
que Neemias, né, nós vimos que o Senhor Jesus ele estava ao lado do Pai, né, e todos esses deixaram ali, né, o seu palácio, né, para vir fazer essa obra aqui do Senhor. Então, nós vemos aqui que Neemias, né, ele deixa então ali o palácio para ir restaurar aquela obra que o Senhor o enviou. Deus enviou emissário para informar Neemias acerca da situação reinante em Jerusalém. E quem foi esse emissário? Deus aqui, ele envia Anani, né? E Anani chega ali e conta para Neemias como que está os muros, a cidade de Jerusalém. Então, aqui nós vemos que Neemias, ele sente por essa causa, né? Nós sentimos que nós precisamos de fazer algo, né, pela a obra do Senhor, né? Nós não podemos deixar ver os muros que estão derrubados e virar as costas e não fazer nada, né? E veja só aqui no segundo subtópico, Neemias, angustiado, jejuma e ora. Agora veja só, Neemias então recebe essa notícia que Jerusalém, que os muros estavam ali derrubados, porque o povo que foram cativo estava passando por uma correção, e também os que ficaram em Jerusalém, né, estava passando por uma correção. De quê? De miséria, de fome, de ver os escombros, os muros derrubados. Então agora Anani, que é o irmão de Neemias, chega ali, né, e fala para Neemias o que estava acontecendo. E ele, muito triste, então, ele se entristece, mas mesmo abatido, veja, mesmo triste, mesmo saudoso, ele ora e jejuma e se preocupa com a obra do Senhor. Então, queridos, em momento nenhum nós não podemos, né, ver que está, olhar ao nosso redor e pensar que está tudo acabado. Não, nós buscamos ao Senhor, mesmo nas horas difíceis. Nós vemos aqui que Neemias, mesmo abatido, mesmo triste, ele jejuma, ele ora, porque a solução dele é o quê? É buscar a resposta no Senhor. Então, quando nós estiver triste, quando nós estiver abatido, nós temos que fazer o quê? Nós temos que buscar a resposta no Senhor, porque Ele tem a solução para nós. O que acontece com nós é que nós largamos o Senhor e queremos ir com as nossas próprias forças. E despertou em Neemias uma profunda angústia pela situação do seu povo que morava em Judá. A oração inicial dele, de Neemias, né, está registrada em Neemias capítulo 1, versículo 5 ao 11. O subtópico diz aqui que Deus responde às orações de Neemias. Como resposta às orações de Neemias, Deus despertou o rei para assumir a responsabilidade do empreendimento. Então, com as orações de Neemias, que Neemias orou, jejuou, pediu ao Senhor uma orientação, ele não foi com as forças dele, então Deus despertou o rei, olha só, o rei da Pérsia, né, para poder, né, ajudar nessa grande obra. Então ele desperta. Neemias era copeiro do rei. Então, certo dia, ele apresentou-se diante do rei com um semblante triste. E Neemias era essa pessoa certa que estava ali diante do rei, sempre alegre, mas nesse dia ele chegou triste diante do rei. Então ele diz aqui, olha, interrogado acerca do motivo da tristeza, né, de sua tristeza, Neemias relatou a situação da cidade de Jerusalém e de seu povo que ali vivia. Neemias capítulo 2, versículo 2 e 3. Então, Neemias falou para o rei, né? Passou para o rei, porque o rei perguntou para ele por que estava triste, né? Então ele contou ali, e ele ficou com medo de falar para o rei por que estava triste, porque ele tinha que se explicar ali, né? Não era só você ficar triste e o rei falar, não, ele está triste, porque não, você não poderia estar triste diante do rei. Nós não podemos estar triste, né? Diante do nosso Deus, nosso rei, né? Nós temos que estar sempre alegre, né? Com toda situação, graças a Deus em tudo, em nome de Jesus. Então diz aqui, por inspiração de Deus, o rei perguntou a Neemias. Quer dizer, não foi porque o rei, né, queria, não, foi Deus que fez essa transformação no coração do rei, né, e fez com que ele, né, se comovesse ali, e ele então fala para Neemias, que me pedes agora? Neemias capítulo 2, versículo 4, Neemias orou a Deus no céu. O rei perguntou que queria que ele pudesse
pudesse fazer por ele. E ele já foi, porque eu quero isso, quero... Não, ele foi orar ao Senhor, para o Senhor, né, dar direção do que ele poderia pedir ali, que era melhor para a obra do Senhor. Isso nós temos que pedir, né, ao Senhor, porque ele é que dá direção. Neemias orou a Deus do céu para que pudesse responder ao rei, né, dentro da direção de Deus. Em um momento, Neemias teve sua chamada para ir a Jerusalém, né, confirmada, e respondeu ao rei. Então, ele teve aqui, olha só, né, uma chamada para ir a Jerusalém. Que benção! Peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro de meus pais, diz Neemias, para que eu a edifique. Então aqui ele, né, orou ao Senhor, e o Senhor, né, colocou no coração dele como ele ia falar para o rei, e ele falou assim, Neemias capítulo 2, versículo 5. O quarto subtópico, Deus despertou o rei a atender o pedido de Neemias. Neemias recebeu carta do rei dirigida aos governadores, né, da região, e ainda uma carta com ordem para que o necessário para a construção fosse dado a Neemias. Tudo segundo a boa mão de Deus sobre Neemias. Então, queridos, nós temos que esperar a vontade de Deus. Eu tenho aprendido com meus pastores, né, que a gente tem que esperar a vontade de Deus para fazer a obra do Senhor. Porque aí, quando é da vontade do Senhor, no momento que colocar você, você está alegre para fazer aquela... Né? Neemias, capítulo 2, versículo 8, diz aqui, Deus é verdadeiramente o Deus daquilo que é impossível aos homens. Então, Deus é o Deus do impossível. Então, nós vemos ali que Sara, né, ela não tinha mais idade para ter filho, mas ela teve um filho. Abraão, né, não tinha mais idade para ser pai ali, mas ele foi pai ali já com 100 anos de idade. Então, Deus é Deus do impossível. Síntese do tópico 1, o resumo do tópico 1, nós vimos aqui, temos um Deus que ouve e responde às nossas orações. Então, Deus, ele responde às nossas orações. O segundo tópico é Neemias chega a Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo 7 e até o versículo 11. Então, nós vamos ver aqui, queridos, o primeiro subtópico diz aqui, Neemias faz levantamento da real situação dos muros. Neemias, então, ele chega ali agora em Jerusalém e ele foi tudo preparado, Deus preparou tudo para ele. Ele chega ali agora em Jerusalém e diz que ele sai ali à noite, né, na companhia de poucos homens, né, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo em Jerusalém. Neemias capítulo 2, versículo 12 ao 16. Então Neemias chega ali, né, à noite, e ele chama poucos homens ali de confiança, e ele vai ali, então, fazer um levantamento daquela obra que ele ia repor. Nós sabemos que Esdra tinha vindo, tinha começado ali a reconstrução, né, onde foi feito ali também, levantado o altar para o Senhor, mas aí os inimigos entraram e impediram, a obra ficou parada, e agora Deus envia Neemias para reconstruir de novo ali os muros de Jerusalém. Dando continuação ao segundo subtópico, Neemias declara sua intenção de reedificar os muros ali de Jerusalém. Então ele vem e ele declara a intenção que ele tinha de reedificar. Olha só, queridos, nós sabemos que Neemias, ele não vai falar aqui o que ele, né, que Deus colocou, que ele foi mandado para fazer essa obra. Não, mas eu creio que ele fala ali que ele tem, né, que ele fala aqui que ele declara a intenção que tem de levantar o muro. Ele não vai falar a estratégia, mas a intenção de levantar o muro, eu creio que ele passou ali para as pessoas. Então, tendo-se inteirado da verdadeira situação, quer dizer, ele viu como é que estava a situação dos muros, que realmente, né, a cidade, né, estava toda em aberto ali, poderia vir facilmente o inimigo, né, e atacar o povo ali. Então ele viu, né, a situação. Neemias convocou todos os judeus, os nobres, os magistrados e todos os que faziam a obras e junto reedificarem os muros, né, para que não mais estivesse em opróbrio, como estava ali, né, declarando-lhe como a mão de Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei. Então, ele falou ali que, né, a mão de Deus estava, né, favorável a eles e também a do rei, né, que o rei tinha, né, dado carta, liberado para que ele viesse fazer aquela obra ali. Então disseram todos, levantemo-nos
e reedifiquemos e esforçamos as suas mãos para o bem. Vamos nos esforçar, queridos, quando nós for fazer a obra do Senhor. Olha aqui, Neemias capítulo 2, o versículo 17 ao 18. Então ali eles se levantaram, receberam essa porção do poder de Deus, do Espírito de Deus, para fazer aquela, reedificar os muros e esforçaram as suas mãos para fazer o bem. Então, quando for para nós fazer o bem, para fazer a obra do Senhor, nós temos que esforçar, né, as nossas mãos para fazer o bem. Síntese do tópico 2, o resumo aqui do tópico 2, diz aqui, com a bênção de Deus e a permissão do rei. Veja só, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Então, né, com a bênção de Deus, com a permissão do rei, né, Neemias chegou até a cidade de Jerusalém. Dando continuação ao terceiro tópico, Neemias inicia o levantamento dos muros. O primeiro subtópico, ele diz aqui o plano de Neemias. Veja só que nós vemos que Neemias, então, ele tem um plano, né, que ele recebeu, ele buscou esse plano de qualquer maneira? Não, ele buscou no jejum, na oração, ele buscou no Senhor, ele ficou buscando sempre no Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer um plano, mas nós temos que esperar no Senhor, que buscar no Senhor, vai te clarear, né, para esse plano que você vai elaborar. Então, veja que os planos de Neemias, a tarefa da construção em parte, tendo cada parte uma porta simultaneamente, lado a lado. E havia pessoas encarregadas de levantar o muro ao longo de toda a sua extensão, né? Muitas delas edificando o pedaço do muro que ficava em frente à sua própria casa. Então, veja só que o plano de Neemias, e ele usa todas as pessoas ali que, né, estava na mesma, né, propósito que ele. Queridos, nós vemos que na obra do Senhor tem pessoas que muitas das vezes ele quer fazer sozinho, mas as pessoas, a gente vê que obreiros, irmãos, novos convertidos, eles sentem alegria de fazer algo, de saber, não, estou fazendo isso aqui para o Senhor. Mas para isso tem que ter também o líder, que ele vai fazer igual Neemias. Neemias, para todos, ele arrumou uma tarefa. Veja só, então aquele muro ali, Neemias, aquele muro que estava derrubado na frente da casa ali daquelas pessoas, fala assim, não, então vocês vão levantar esse muro aqui que está na porta da sua casa. Aí falava para o outro. Então cada um tinha uma obra, porque ele tinha alegria de fazer, né? Porque o muro estava na frente da casa dele ali, então ele ia levantar com todo o carinho, né? Mas mesmo se ele não quisesse, Neemias ia levantar. Ele fazia isso para poder as pessoas também estar dentro, né, do acordo de fazer a obra do Senhor. Então, essa era a estratégia de Neemias, para todos fazer a obra do Senhor. Nós vemos que muitas das vezes tem pessoas, pastores ou irmãos, que ali ele prega, ele canta, ele pega a oferta, ele entrega, recebe o dízimo, ele recebe as pessoas na portaria, ele sabe, faz tudo. Amém, queridos? E aí, Neemias aqui não, Neemias aqui deixa para nós que nós temos que repartir, né, essa obra, para cada um fazer algo, né? Então, fica aí, queridos, esse aprendizado, né, com Neemias. Glória a Deus. Dando continuação, então nós vimos aqui, havia também grupos encarregados de levar entulho, trazer material e etc. Então, outros grupos levavam entulho lá para fora, outros, né, traziam material e muitas das coisas. Então, assim estava todo interagido ali, todo mundo fazendo algo, não estava ali um olhando o outro fazer, não, pode deixar que eu faço, pode deixar que eu faço, não, alguém quer fazer também alguma coisa, mas tem que ter a pessoa para direcionar também, né? Veja só, o coração do povo se inclinou a trabalhar, Neemias capítulo 4, versículo 6, então o coração do povo se inclinou a fazer a obra ali, né? Porque o que Deus colocou no coração de Neemias, né, e a estratégia que Neemias fazia, colocava todo mundo envolvido fazendo algo para o Senhor. E logo já era possível notar que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas. Neemias capítulo 4
e o versículo 7. Aí logo eles começaram a perceber que estava, né, a obra estava andando, porque todo mundo está fazendo alguma coisa, cada um dos irmãos está fazendo alguma coisa. Então vê que ali, né, porque muitas das vezes a gente que fica fora, a gente vê, né, que falta um irmão ser recebido na portaria, muitas das vezes nós falta visitar um irmão. Então a gente fica reparando que às vezes, né, tenha algo que dá para alguém fazer, porque um não sente bem fazendo aquilo ali, mas tem outro que já gosta de fazer aquilo ali, né? Tem até um testemunho de um pastor que eu acho muito interessante, que ele disse que tinha vontade de fazer as unhas dos pés, né? Tirar pelo menos as unhas, desencarnar ali, tirar a cutícula, mas ele ficava com vergonha, porque achava que para ele era um serviço muito humilhante, né? Das manicure, que ele fala assim, levar meus pés lá, ou minha mão para a pessoa limpar, tirar. Então ele ficava ali meio com vergonha. Aí um dia ele tinha uma irmã na igreja dele que era manicure. E a irmã pediu para ele, pastor, deixa eu fazer essa unha. Para mim é uma satisfação. Quanto mais tiver a unha mais feia para mim fazer ela ficar bem bonita, é que eu amo. Então, aí ele falou assim, sabe uma coisa, meu irmão? Então, cada pessoa tem aquilo que ele gosta de fazer. Eu conheço pessoas que amam fazer a unha ali, né? Eu também tenho essa mesma pensamento que esse pastor, né? Que eu fico com vergonha às vezes, né? Mas tem pessoas que amam fazer aquilo ali. Então, queridos, nós vimos aqui que o povo, cada um fazia algo para o Senhor, porque ele tem o desejo de fazer aquilo ali. Então falta a gente pedir ao Senhor uma orientação, igual Neemias, né, para colocar as pessoas no lugar certo, né? Como uma vez um pastor, ele disse assim, olha só, quando o pastor chegou na igreja dele e falou assim, ó, eu gosto de trabalhar com visitas, né, com famílias e tudo bem, e fazer visita aí, ele falou assim, tudo bem, você vai vir aqui para a igreja, para essa nova igreja aqui, e a gente vai te colocar, né, para ser líder dessas visitas. Só que o líder que está aqui de visita, ele visita 100 famílias por dia, né? Agora, se você visitar 101, você pode ficar no lugar dele, a não ser, não tem como. Então, queridos, o que acontece? Muitas das vezes a pessoa, ele quer fazer ali, mas o outro que está faz muito mais do que ele. E aí ele quer chegar e tomar aquele lugar, porque aquele lugar ali, o que ele tem que fazer? Ajudar aquela pessoa para crescer mais a obra do Senhor. Então Neemias, ele colocava as pessoas no lugar certo. E muitas das vezes a gente vê que a obra, às vezes, fica parada, né? Porque tem pessoas que gostam de trocar uma lâmpada na igreja, tem pessoas que gostam de limpar a igreja, outros gostam de atender lá na frente, outros gostam de reformar a igreja, por exemplo, ou colocar a frente bem bonita. Então cada um tem uma coisa. Eu gosto de ver os painéis, né, para ficar visível de longe, né? Então, mas cada um gosta de uma coisa. Pode ter certeza que cada um na obra, na casa do Senhor, ele ama fazer aquilo ali, mas falta também pessoas para escalar para aquilo ali. Assim Neemias, ele fazia, e logo já era possível notar, né, que os muros cresciam e as rupturas começavam a ser tapadas. Neemias capítulo 4, versículo 7. É interessante, né? Quando você vê que o pastor tem o carinho ali com os obreiros, né, que ele tem o mesmo diálogo, se o pastor ali, né, não tiver como despedir de você naquela hora ali que você está visitando, mas aquela outra pessoa, aquele obreiro que falar com você, é a mesma coisa do pastor está falando. É interessante isso que eu percebi ali. Então, falta essa comunicação às vezes, né, de se ajuntar, né, de se entender, né, os líderes entender o que os membros gostam de fazer. E Neemias, ele tinha essa estratégia, essa visão. Então, segundo subtópico, nós vemos aqui a tática de Neemias. Como que era? Olha só, a tática de Neemias é de engajar todos os judeus na obra de edificação do muro, um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seus trabalhos de evangelização. Então, essa tática de Neemias é um exemplo muito importante, né, para a gente aplicar na obra de evangelização. Cada um, né, gosta de fazer alguma coisa. Veja só, Neemias tinha um plano que aproveitava, né, todos os que quisessem trabalhar. Olha só, como que ele conseguia colocar todos para fazer algo e fazer com dedicação. Assim a obra cresce, né? Veja só, designando
a cada um a sua função. Assim também, né, o pastor da igreja deve, na direção do Espírito Santo, orientar os crentes a entregarem-se a Deus para realizar a obra do Senhor. E ele continua dizendo aqui que trabalhar para o Senhor enche o coração dos crentes de grande alegria. Então todos querem fazer algo na casa do Senhor. Nós sabemos que às vezes a pessoa negligencia, coloca ele ali e ele não faz. Mas aí é a hora do líder, daquele pastor fazer aquela obra ali, não desperdiçando o irmão, porque Deus pode despertar nele também essa alegria, ele vir fazer, e também orar para que apareça outro, que tenha a vocação de fazer aquela obra ali. Amém, queridos? Então, lembrem que agora o terceiro subtópico, a união dos judeus ficou ameaçada. Então, e ele diz aqui que apesar da boa organização, a união necessária para a realização daquela grande obra estava ameaçada. Apesar da união, apesar do povo estar unidos ali em um só objetivo, mas estava ameaçado também, porque aí a obra vai crescer e o inimigo vai querer colocar no coração de um e de outro para ele não fazer mais aquela obra, para ser impedido, de deixar crescer. Surgiu um problema entre os pobres e os ricos. Neemias tomou conhecimento do problema, e sabiamente o resolveu e a obra prosseguiu. Então, quando eu tinha ali, diz que teve ali algo entre os pobres e ricos, Não imagina o que um estava falando e o outro estava falando, mas Neemias tomou conhecimento, e sabiamente ele resolveu e a obra continuou a prosseguir. Esse tópico aqui que nós estamos vendo nós vamos ver lá na lição de número 8, com mais precisão. Amém, queridos? Síntese do tópico 3, o resumo do tópico 3, Neemias, então, cheio de fé, de coragem ali, ele inicia o levantamento dos muros de Jerusalém. Amém, queridos? O quarto tópico, o levantamento dos muros, provocou grande oposição. Primeiro subtópico, iniciada a edificação dos muros. Veja só então, Sanbalate e Tobias, indignaram-se grandemente e usaram, queridos, veja só, várias estratégias. Veja só que tanto de estratégia que foram usadas, para fazer parar a obra do Senhor. Olha só, para fazer parar a obra de Neemias, para fazer parar os muros que estavam sendo levantados ali de Jerusalém. Eles fizeram várias estratégias. Imagina quais estratégias, todo tipo que ele poderia fazer, Jogar um contra o outro, complicar ali para a obra não ser levantada. Todavia, Neemias e seus liderados, ajudados pelo Senhor, conseguiram vencer todos os obstáculos que levantaram e trabalharam sem cessar até a conclusão do muro. Mas Neemias e aqueles que estavam ali era sempre recebendo palavra do Senhor, e não desanimaram, não desistiram, e venceu todos aqueles obstáculos. Então, o tanto de impedimento que vem, e a gente, no Senhor, nós venceremos todos os obstáculos, queridos. Neemias venceram todos, os judeus venceram todos aqui e os muros foram levantados. Então, ninguém pode parar a obra do Senhor. Por isso que nós temos que estar perseverante, no Senhor, para nem o impedimento, vem derrubar você do que você quer, aonde você quer chegar, as diferentes formas de ataques dos inimigos dos judeus e como Neemias conseguiu vencê-lo, será assunto da lição 9 desse trimestre. Então, nós vamos ver mais sobre como Neemias venceu na lição de número 9 ainda desse trimestre ainda. Amém, queridos? Veja só aqui, o segundo subtópico, o muro foi concluído. Neemias, capítulo 6 e o versículo 15. Com todos os problemas, com todas as afrontas, com toda perseguição, mas como Neemias tinha buscado no Senhor, estava na direção do Senhor, foram concluída a obra. Ele não desanimou. Olha só, esta vitória teve grande repercussão, Por quê? Qual a repercussão que teve? Porque não tinha como esse povo que eles achavam fraco fazer essa obra. Não tinha. Então, repercutiu quando foi feito. O que vai fazer? Quando você fizer algo na sua vida, que você seguir o Senhor e não desanimar tudo, a sua família seguindo ali, aí alguém vai falar assim, realmente, isso é a mão de Deus, porque essa pessoa aí não tinha como ele conseguir tal coisa. Veja só,
né, até os inimigos tiveram a reconhecer que o nosso Deus fizera essa obra. Neemias capítulo 6 e o versículo 16. Se nós permanecer no Senhor, se nós permanecer na direção do Senhor, e Deus, tudo aquilo que você conquistar, o povo vai olhar assim e vai falar assim, olha só, não, isso aí foi a mão de Deus, né? E eles falaram, não, foi a mão de Deus que construiu esse muro. Que não pode, esse povo não tinha essa condição, mas Deus, ele deu a condição. Amém, queridos? Síntese do tópico 4. O resumo do tópico 4 diz aqui que os inimigos se levantaram para impedir a construção dos muros. O quinto tópico diz aqui, o muro foi solenemente inaugurado. Foi inaugurado com alegria, né, queridos? Porque a luta que passou ali, mas eles receberam essa vitória. A gente fala que muitas das vezes, quando as pessoas, né, recebem as coisas com muita facilidade, eles não valorizam, né? Você vê que muitas pessoas que ganham na Mega Sena, que ganham em jogos e ali muito fácil, eles não dão valor. Então, queridos, Deus, ele nos prepara para nós receber as vitórias. Tiago capítulo 1, versículo 12, diz lá que bem-aventurado o varão, o homem que passa por provação, né? Porque depois de ser provado, receberá a coroa da vitória que o Senhor dá àqueles que Ele ama. Então, é com luta que nós recebemos e nós valorizamos. O primeiro subtópico, para a dedicação dos muros, foram convocados todos os levitas a fim de edificar os muros com alegria, com louvores, com canto, com saltério, com alaudes e com harpas. Neemias capítulo 12 e o versículo 27. Então, purificaram-se os sacerdotes e os levitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Neemias capítulo 12 e o versículo 30. Então, purificaram ali todos. Como é que nós somos purificados? Com a lavagem de quê? Com a lavagem da água da palavra do Senhor. É a palavra que nos purifica, né? Para nós ter essa alegria do Senhor. O segundo subtópico, o ato de dedicação, incluiu 2 procissões ao longo dos muros, aos quais pararam diante da casa de Deus, onde houve sacrifício. Neemias capítulo 12, versículo 30, 38 e 40. A alegria de Jerusalém era tão grande que o som da festa podia ser ouvido de longe. Neemias capítulo 12 e o versículo 43. Síntese do tópico 5, o resumo do tópico 5 diz que Deus deu vitória ao seu povo e os muros foram solenemente inaugurados. O certo tópico, né? Os muros trazem ensinos simbólicos importantes. Primeiro subtópico, a Bíblia fala da salvação como um muro. Então essa simbologia da salvação como um muro. Por quê? Porque sempre vai falar dos muros que é a nossa salvação. Então quando falar desse muro, está falando de salvação. Por isso que o salmista lá, no Salmo de número 125, ele diz que os que confiam no Senhor é como os muros de Jerusalém, que não se abala, mas permanece para sempre. Então esse muro da salvação, ele permanece sempre para nos guardar, né? Nós vemos que o átrio ali é o Senhor. Nós temos que estar dentro desse átrio. Nós vemos ali que as portas ali desse muro é Jesus. Esse muro é Jesus. Nós temos que estar dentro dessas portas que é a nossa salvação. Então, ele diz aqui, aos teus muros chamará salvação. Veja só. E as tuas portas louvor. Isaías capítulo 60, o versículo 18. Não esqueça que quando nós estivermos falando de muros, nós estamos falando de salvação para nossas almas, porque nós estamos dentro desse muro. Amém, queridos? E ainda uma forte cidade temos, a quem Deus, né, pôs a salvação por muro e antemuros. Isaías 26, versículo 1. O segundo subtópico, o muro da salvação, fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro deles. Mas e agora, né? Nós temos que estar dentro desse muro, né? Vai ser salvo quem está abrigado dentro desse muro. Que esse muro é a palavra de Deus. Observamos que o levantamento dos muros foi resultado de um despertamento. O crente despertado sente uma imperiosa necessidade de conservar-se dentro dos muros da salvação, onde ele é protegido pela excelente grandeza do poder de Deus. Então o crente despertado, ele tem esse desejo de ficar sempre dentro do muro. Ele não quer sair fora, né? Se desviar.
desse muro, sair de dentro desse muro, porque ele está dentro da salvação. O que tem lá fora desses muros? O que tem lá fora? Lá tem, né, corrupção, lá tem morte, lá tem contenda, lá tem briga, lá tem o pecado rolando solto, né? Então não saia de dentro dos muros, queridos. Amém? Então o crente despertado, ele fica dentro desses muros da salvação. E ele diz aqui, e pode dizer como Paulo, eu sei em quem tenho crido e estou certo que é o poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 12. O terceiro subtópico diz aqui, o muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino deste mundo. Então, existe dois reinos, né? Que é o reino de Deus, né? Que é Jesus, o nosso rei, e o reino desse mundo, né? Que o reino desse mundo, a Bíblia diz que está ainda no governo do inimigo. As fronteiras desse mundo, né, foram muitas das vezes alteradas. Porém, as fronteiras entre o reino da luz e o reino das trevas continua inalterada. A Bíblia diz, né, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Então, e aqui ele deixa bem esclarecido, o reino de Deus e o reino desse mundo são inteiramente irreconciliáveis, né? Malaquias 3, versículo 6. O comunhão à luz com as trevas. Então não tem comunhão nenhuma. 2 Coríntios, capítulo 6 e versículo 14. Então não tem comunhão das luzes com as trevas. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24. O fato de o muro da salvação ser uma divisa entre o reino de Deus e o reino do mundo, veja só, não significa que há uma proibição. Aqui não significa, porque tem o reino de Deus e o reino do mundo, que não significa que está proibido, né? Não, pela qual o crente não tem o direito de fazer o que quer. Não, o crente, ele está liberado de fazer o que quer. Então, fica a seu critério, né? O critério da pessoa, né? O crente é livre, então nós temos esse livre-arbítrio, nós já vimos nas outras leituras, né? Todavia, a mesma linha divisória representada pelo muro da salvação, olha só, passa também dentro do nosso coração. Por isso, Paulo escreveu, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim, eu e eu para o mundo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. E podemos assim fazer nossas palavras de Paulo, né? O que para mim era ganho, reputei a perda por Cristo, né? Filipenses 3, 7. Finalmente, a salvação transforma o crente de tal forma que ele começa a querer aquilo que o Senhor quer e passa a orar. Então, essa transformação, a salvação transforma, né? Nos dá essa alegria da gente fazer aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. E aí a gente começa a orar, seja feita a tua vontade. Aí nós pedimos para fazer a vontade do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 10. Então, quando tiver difícil, né, e você quer ficar dentro do muro, você pede, né, igual Jesus, passa de mim esse cálice, Senhor, e faça a tua vontade na minha vida. A vontade do Senhor é nos salvar, né? Que todos venham a salvar e que ninguém venha a se perder, né? O segredo de uma vida cheia do Espírito Santo é quem crê em mim, né? Como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Evangelho de São João, capítulo 7 e o versículo 38. Quem crê no Senhor, como diz as Escrituras, disse Jesus, né? Que rios de água viva correrão do seu ventre. Então terminamos aqui a lição de número 6. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus, a paz do Senhor e até a próxima aula, se assim o Senhor nos permitir.